Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pierre Ferreira. Eu sou treinador físico-comportamental. Eu tenho várias especialidades dentro da área de treinamento físico, como corrida, futebol, beach tênis, em várias modalidades. Eu atuo há mais de 22 anos como personal trainer. E ao longo da minha jornada, eu entendi uma coisa muito importante, que ainda uma grande parte dos profissionais da minha área ainda não entenderam. Nós somos treinador de pessoas, não treinador de músculos, de máquinas. Então, quando eu coloco dessa maneira, treinador de pessoas, qualquer modalidade que envolva a saúde e a performance, fica muito fácil para ser trabalhado. Que aí a gente só precisa desenvolver habilidades técnicas para o processo. Então, tudo são métodos, né? A corrida, que é o que eu quero apresentar para vocês hoje, é uma percepção muito grande de você se conectar com você mesmo. Porque o ato de caminharmos, o ato de corrermos, é um processo natural do nosso corpo. Então, a gente se desloca, na verdade, né? Você se desequilibra para frente e se desloca. Então, isso é um ponto natural do nosso corpo, fazer com que a gente se desloque através dessa quebra de padrão e a gente vai se ajustando. Claro que para tudo existe uma técnica, né? E a corrida não deixa de ser também uma habilidade que quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se aperfeiçoa, a grande diversão da corrida é quanto mais você treina, menos energia você gasta, mais longe você chega. Essa é a grande percepção da corrida. O que eu tenho visto nessas minhas conversas com as pessoas, com os praticantes de corrida, são alguns fatores principais que eu até deixei anotado aqui para não esquecer. Eu acho que um ponto importante para a corrida é a gente perceber que na corrida a gente precisa se conectar com nós mesmos. Mas como assim? Através do meu gesto esportivo, através da minha movimentação de braço, quando os pés tocam no chão, quando eu movimento esse braço. Muitas vezes eu brinco com o pessoal que a corrida Zeca Pagodinho, o pessoal corre cruzando o braço na frente. Quando você está fazendo esse movimento, a sua coluna está sendo estrangulada. É como se eu estivesse girando ela no eixo. Então, eu rotaciono o meu quadril e o braço vai junto. Então, eu estou fazendo uma tração nessa coluna. Isso é um dos fatores que tem prejudicado os corredores, e eu percebo muito dores, principalmente na região lombar, que é atrás das costas, nessa região baixa da coluna. E tem muitos relatos dos atletas, dos praticantes. Quando eu falo atleta, são atletas amadores, tá? Eu trabalho com atletas amadores. O que é a diferença de um atleta profissional para um amador? A única diferença é que o atleta profissional ele é pago para correr, para competir, e o amador paga para competir. Você mesmo se patrocina, ou alguns jovens aí, o pai patrocinador, né? Mãe patrocinador, pai e a mãe patrocinam os jovens adolescentes, mas de forma geral, a única diferença é que um é pago e o outro paga para correr, tá? Simples assim. Então não tem muito. Fora isso, o restante é tudo igual. Muitas vezes o atleta amador se dedica muito mais do que o atleta profissional, porque você descobre muitas vezes a paixão mais tarde, e aí você tem um despertar muito grande. Então, você usar a corrida como uma ferramenta para a sua saúde, para a sua performance, para melhorar a sua performance mental, inclusive. Para vocês terem uma ideia, hoje, os americanos têm contratado atletas para os cargos de executivo dentro da empresa. Por quê? Porque o atleta tem muito mais resiliência, capacidade de suportar o estresse. Então, dentro de uma empresa, tem muita pressão. E o que acontece? Se você hoje não está dentro do esporte,
e você trabalha num cargo executivo, por exemplo, dentro de uma empresa, com o tempo é natural que você adoeça. Adoeça, aumente sobrepeso, obesidade, comece a consumir medicamentos antidepressivos. Obrigado, Júnior. Antidepressivos. Eu já vi o uso, para vocês terem uma ideia, o uso de cocaína por grandes CEOs e grandes executivos é muito comum por causa do grande volume de estresse. Às vezes ele tem uma demanda de 2, 3, 10 mil funcionários de pressão nas costas dele. Como ele não consegue ter um controle da sua saúde, ele acaba jogando isso para as drogas. Então é muito comum os psiquiatras hoje, eu tenho vários estudos, que os psiquiatras estão lotados de grandes executivos. Então, isso é um fator importante. A corrida, ela vem por um esporte social, você se conecta. Então, dentro desse workshop, eu quero trazer muito network para vocês, muito relacionamento, para que vocês tenham essa troca de experiência, contar sobre corridas, sobre experiências que você tiveram. Para quem está começando, vai ter uma galera que nunca fez nada. Olha, está começando do zero. É para você esse workshop. Eu quero pegar na mão as pessoas que nunca correram, ensinar um passo a passo para ela, para que você possa entender como é evoluir no esporte. É como no seu trabalho. Lembra o primeiro dia de emprego que você teve? Você começou ali meio assustado, sem saber muito como fazer, e aí depois de 1, 2, 3, 5 anos, você já domina o processo e já sabe como fazer de olhos fechados. Com a corrida é a mesma coisa. Quando você se conecta com você mesmo, o que a gente chama de flow, que é o processo de conexão com o tempo, você nem percebe mais que você está correndo, muda o seu jogo mental, que a corrida passa a ser um prazer, ela passa a estar como um anti-estresse e não um sofrimento. Muitas pessoas buscam hoje a corrida para emagrecer, mas fazem isso da maneira equivocada, acabam se lesionando, não conseguem performar e não conseguem descobrir o prazer na corrida. E aí o que acaba acontecendo? Depois de 2, 3 meses, elas acabam desistindo. Hoje aqui em Alphaville tem muitos mentores estimulando a prática da corrida. Alguns falam que correm todos os dias. Então, eu quero trazer para vocês como usar essa estratégia sem se machucar, para que você possa correr 365 dias do ano. Será que isso é possível? A gente vai abordar isso dentro do esporte, dentro do nosso workshop no domingo, às 8 da manhã. Outra coisa importante que eu anotei aqui, que é uma dúvida muito frequente dos corredores, Pierre, qual tênis eu preciso usar para correr? Qual tênis é melhor para o treino e qual tênis é melhor para a corrida? A gente vai abordar isso também no workshop. Outra coisa importante que eu, conversando com os atletas, eu percebi. Pierre, depois de algum tempo de treino, eu começo a ter dor no joelho e dor na região lombar. E alguns relatam de dores nessa região aqui, ó, região da escápula. Por quê? Porque o movimento da corrida, ele tem uma postura, é diferente do caminhar. Você projeta um pouco o corpo à frente e desloca esse corpo por um ritmo só. Então, isso tende a acumular uma sobrecarga nessa região de trapézio, nessa região de escápula. Então, se você não tiver um posicionamento adequado dentro da corrida, você tiver com esse ombro fechado, correndo, olhando para baixo, você vai gerar uma sobrecarga nos músculos que sustentam a escápula. Então, ali depois de 20, 30 minutos, depois que você para de treinar, que você já deu aquela esfriada, começa a sentir um incômodo na escápula. Então, dentro desse laboratório, que é esse workshop aqui, eu vou ensinar vocês alguns testes para que vocês percebam como é que está a postura sua. Se vocês estão alinhados, se vocês estão com uma postura adequada para poder ter uma performance melhor e aproveitar melhor a corrida para se divertir. Todo o processo tem que ser divertido. É ao contrário do que a maioria pensa. Tem que ser sofrido, tem que ser desgastante, eu preciso chegar morto.
Isso é uma cultura da tortura que a mídia colocou para você, no pain, no gain, para que você entenda que sem sofrimento não há resultado. Eu posso garantir para você, na minha experiência de 22 anos, que isso é um mito muito grande. Mais de 80% dos brasileiros são sedentários e mais de 65% da população está com sobrepeso e obesidade. Então, olha o número que interessante. O Brasil, Estados Unidos, é o país com o maior número de academias. O Brasil é o segundo. Os Estados Unidos é o maior país com o número de obesidade no mundo, e o Brasil é o segundo. Então, há um gap entre as academias e as pessoas. Quer dizer, as pessoas não querem fazer o que se estão colocando. Porque, se não concorda comigo, nós seríamos o país mais saudável do mundo, e ao contrário, nós somos quase o país mais doente do mundo. Em 2030, já está construída uma pandemia da obesidade no Brasil. Então, os órgãos públicos não estão atentos para isso, não é interessante. Por quê? Porque aí há vários fatores que envolvem isso, uma questão de uso de uma recorrência de medicamentos. Não é interessante que as pessoas vivam muitos anos saudável por N fatores, então não é o caso da gente entrar aqui, mas quanto mais rápido você perceber que você precisa ter esse autocuidado, que a mudança é importante agora, a sua tomada de decisão mental precisa ser agora uma atitude positiva, para que você entenda que quanto mais cedo você começar a construir um corpo saudável, e aqui a gente vai usar a ferramenta exercício físico, vai ser a longo prazo, na sua juventude, que eu falo que hoje eu estou com 45, eu consigo desfrutar com as minhas duas filhas. Eu tenho uma filha de 8 anos, a Beatriz, e uma de 4, a Lívia, com muito mais saúde, mais equilíbrio emocional do que com 20 anos, porque eu tenho experiência e eu venho me cuidando ao longo desses anos. Então, para que você possa envelhecer e não ficar velho, esse é o jogo da saúde. O processo de envelhecimento é um processo natural, nós não podemos parar ele, mas nós podemos retardar com cuidados com a nossa saúde. E aí, com os pilares da alimentação, do sono, da hidratação, da respiração, do exercício físico e da gestão de tempo. Você se priorizar na sua vida em primeiro lugar. E o esporte traz isso. Ele traz desafios naturais e você sair hoje da sua zona de conforto e se pôr em movimento. Um movimento que hoje as pessoas já não têm mais buscado. Um movimento hoje que as pessoas têm deixado de lado. E aí o que acontece? Imagina um carro, eu vou perguntar para vocês aqui, vocês levantam a mão aqui. Imagina hoje é uma Lamborghini. Uma Lamborghini nova hoje, que é um carro esportivo, ele custa em torno de 4 a 6 milhões. Quem teria coragem de parar a sua Lamborghini num posto, em qualquer lugar, sem saber a procedência da gasolina que ia colocar naquele carro, sendo que ele poderia parar dali 1 quilômetro? Levanta a mão se alguém tem coragem de colocar isso, um combustível adulterado, uma Lamborghini de 4 milhões e meio. Eu acho que ninguém aqui, né? Então, a pergunta que eu faço para você, eu acho que você vale muito mais do que 4 milhões e meio. Que a sua vida vale muito mais. Se você perguntar para as pessoas que amam você, algumas iriam te trocar por uma Lamborghini, isso é natural. Mas aquelas que realmente estão ali em volta de você, que sabe o quanto você vale, jamais. Então, por que a gente tem colocado alimentos nocivos para a nossa saúde? Combustíveis adulterados dentro do nosso organismo? Ou por falta
de conhecimento ou por falta de consciência. Então, eu quero trazer, além das estratégias para vocês, da parte de treinamento, ferramentas para vocês usarem na prática, sobre sono, sobre gestão do tempo, sobre hidratação, sobre alimentação, sobre o exercício físico, estratégias que vocês vão colocar na prática do seu dia a dia, para que vocês entendam como aumentar o seu potencial físico, emocional e espiritual. Se você não tiver com essas 3 esferas alinhadas, a sua performance pessoal, profissional, vai ter uma queda muito grande. Então, na prática do dia a dia, no relacionamento com a sua família, no relacionamento no seu trabalho, tudo isso vai ter uma limitação muito grande. Então, é importantíssimo que você tenha consciência desse processo, que você tenha consciência de que é fundamental você ter uma experiência positiva dentro da corrida. É fundamental que você esteja aberto para se divertir no processo, porque a nossa vida ela já é estressante. Eu acho que cada um de vocês tem um tipo de trabalho, pode ser um trabalho fora de casa ou dentro de casa. Isso nos consome muito. Quando você chega no final do dia, então não sei se você pratica o exercício ou quer praticar já no início da manhã, no final da tarde, no começo da noite ou no final da noite, há um desgaste natural na sua rotina. Então, eu quero que você venha para ter uma experiência diferente, para que você perceba que tudo que você faz na sua vida pode ser prazeroso. Tá? Então, esse workshop aqui, ele vai trazer as principais ferramentas que eu utilizo há mais de 20 anos no personal trainer, passando pela respiração, hidratação, sono, alimentação, exercício físico e a gestão do tempo. Hoje eu vi que as assessorias de corrida que elas estão preocupadas em entregar planilhas. Isso é a coisa mais simples que tem. Na internet você tem acesso a tudo isso. Você não precisa pagar um profissional para te entregar planilhas. Agora você precisa ter um profissional para te ajudar a evoluir no processo, para você se descobrir como um grande atleta, como um grande corredor. Pode ser de final de semana. Técnicas para evitar lesão e aumentar a performance. Eu fiz um vídeo, eu coloquei lá no grupo. Você sabia que as dores lombares, dores dos joelhos podem vir lá do seu pé? Exatamente. Para vocês entenderem como isso é possível, imagina o seguinte, ó. Dentro do seu corpo existe um processo que chama fáscia. Sabe quando você vai no mercado e compra aquele peito de frango e ele tem uma pelinha por cima dele? Aquilo chama fáscia, é uma camada que tem por cima do músculo e por baixo do músculo. Essa fáscia, ela é a que leva todo o sinal elétrico do nosso corpo para a musculatura. Então, vocês já viram falar do shiatsu, que é aquela técnica oriental que você massageia a sola dos pés e às vezes você tira uma dor de cabeça? Então, quando você estimula... Por quê? Porque todos os pontos no corpo têm referência, nos pés, na cabeça. São só pontos, são só sensores que estão ali para serem conectados. Então, quando você entende isso, você percebe que o seu corpo está todo ligado. Quando você conecta o pé no chão, você projeta isso no seu pescoço. Então, a inclinação do seu corpo vai definir para onde a carga do seu corpo vai vir. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para você ter uma ideia de impacto. Quando você caminha, você aumenta 1,5 vezes o seu peso corporal. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, o fato dela caminhar, ela vai para 150 quilos. Quando ela corre, eu aumento para 2,45 vezes. Vamos arredondar para 2,5 vezes. Então, esse cara de 100 vai para 250. Eu pergunto para você que é corredor, será que a sua articulação aguenta a pressão, o seu tornozelo, o seu joelho? Um cara que está com 100 quilos, sedentário, sair correndo,
aumentar a pressão todos os dias para 250? Eu acredito que não. Na prática da experiência, eu tenho visto que não. Então, é importante você entender que é uma transição para você fazer da caminhada para a corrida leve para a corrida rápida. Deitar o seu corpo, para que tudo isso aconteça de uma maneira natural e sem machucar a sua saúde. Quando você entender isso, vai mudar o seu jogo mental, vai mudar a sua percepção de atleta. Você vai aprender a respeitar muito mais o seu corpo e se tornar muito mais eficiente. Imagina o seguinte, você teve um dia de cão na empresa, hoje você está super estressado. A única coisa que você quer é vir para casa e deitar, dar uma relaxada, muitas vezes tomar uma cerveja, ou entrar numa piscina, ou até mesmo sair correndo. Só que você já está com um nível de estresse lá em cima. Se você começa a fazer uma atividade intensa, você vai ter liberação de mais hormônios. Ah, mas eu não libero hormônios do bem. Libera. Mas você já está com o cortisol lá na tampa, que é o hormônio do estresse. Fisiologicamente, corrida também é um estresse para o seu corpo. Então, se você já está com estresse físico, você entra em um estresse mental, são 2 estresses. O seu corpo paga um preço muito caro para recuperar isso. Então, o que é uma estratégia simples? Você começa fazendo uma atividade leve por alguns minutos, respirando, se conectando com você mesmo. Depois, você aumenta a intensidade e aí você entra no flow. Aí você entra na conexão. Aí você se diverte. Aí você nem lembra mais que você teve um dia ruim. Entendeu? Isso é trazer a experiência do seu dia para a corrida e a corrida para a experiência do seu dia. Equivalências. Aí eu entro no flow, eu libero hormônios do bem, dopamina, ocitocina, adrenalina, e aí você sai com tesão da corrida, você se diverte no final. Você fala, valeu a pena essa corrida hoje. Então é isso que eu quero trazer para vocês de experiência. Se conectar com você mesmo, entrar no flow. Flow é quando você faz uma coisa por muito tempo que você nem percebe. Essa é a experiência que eu quero trazer para vocês. Uma coisa importante aqui, qual o tênis que eu preciso usar? Vamos falar sobre isso. Será que existe um tênis específico para correr? Um tênis para competição? Um tênis para quem é obeso? Um tênis para quem é magrinho? Um tênis para quem é atleta? Vamos discutir, vamos trazer experiência sobre tudo isso. Porque é um lobby muito grande das vidas, um lobby muito grande. É importante a gente ter um entendimento do que realmente funciona. Que às vezes você faz um investimento aí de 12 mil reais. Eu tive uma vez um treinador meu, ele trabalha na área de treinamento comportamental, que ele adquiriu um tênis de mais de 10 mil reais. Ele ganhou um tênis de um amigo e nunca usou, porque quando a primeira vez que ele colocou esse tênis, ele foi correr e teve dores no joelho. Uma percepção simples que ele não soube ajustar. Ele deixou de desfrutar de um tênis, acho que era de 12 mil reais, alguma coisa nesse número assim. Então, você deixou de ter uma experiência extraordinária porque você não sabe utilizar aquele equipamento. Imagina o seguinte, você está acostumado a dirigir só o seu carro normal. Aí eu te dou um carro de Fórmula 1 e falo para você, você tem que bater, você tem que passar na prova pelo menos a 1 minuto e 30 por volta. Só que você nunca teve experiência. Só um atleta de alto nível consegue fazer abaixo de 1,20. Provavelmente você vai andar 5 minutos com medo de bater o carro tão rápido que ele é. Então, quando você tem uma ferramenta na mão, mas não sabe te usar, ela acaba te atrapalhando. Aí ela pode te prejudicar. Então, é essas experiências que eu quero trazer na prática para vocês. Exercícios de mobilidade, exercícios funcionais. Eu sei que a maioria dos atletas de corrida não gostam de ir para as academias, mas é importante fazer um fortalecimento. Então, eu vou criar para vocês ali na prática, de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Após a gente acabar essa live aqui,
eu vou disponibilizar dentro do grupo um forms, tá? Como é que vai funcionar o nosso workshop para domingo? Eu coloquei aqui para vocês um investimento de apenas R$ 97. Tá? É só uma taxa de participação simbólica para poder entregar um conteúdo que custaria no mínimo R$ 1.500 por aquilo que eu vou entregar para vocês, no mínimo. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje meus 30 minutos de personal trainer aí estão na faixa de R$ 400 a R$ 500. Então, seria pelo menos aí, eu coloquei um horário das 8 às 11 horas, mas provavelmente a gente vai ficar ali até umas 10h30 no máximo. Tudo vai ser do que vocês tiverem interesse. Quanto mais vocês quiserem, mais eu vou entregando. Eu não tenho tempo para sair. Tá? Quem quiser ir embora antes, top. Quem quiser aproveitar a experiência da gente estar junto, a gente vai ficando. Eu tenho a manhã toda dedicada para vocês, para a gente trocar ideia e ter essa experiência, para que a gente possa se divertir dentro dessa jornada. Beleza? Então, eu vou deixar um Google Forms para vocês aqui, que eu preciso conhecer cada um de vocês. Eu vou colocar dentro do grupo esse Google Forms. Ali dentro, eu vou colocar o link do meu Pix, do Google Forms. Você vai lançar o seu recibo de pagamento do investimento de R$ 97, automaticamente você já está inscrito para o nosso workshop, tá? Então, para resumir, o valor do investimento é de R$ 97, eu vou colocar dentro do grupo aqui um Forms, você vai abrir o Forms lá no início, já tem os dados do Pix, você copia esse Pix, cola, faz o pagamento, vai responder algumas perguntas para mim dentro desse Google Forms e lá no final você vai copiar esse link de pagamento, dá um print no seu celular, copia e envia para mim, aí você finaliza o seu Forms. Se você não responder todas as perguntas e não colocar o link de pagamento lá, ele não funciona. Beleza? Então, quando você finalizar isso, automaticamente você já está inscrito dentro do evento, do workshop no domingo. Aonde vai ser o evento? Vai ser aqui no meu condomínio, no condomínio Alfavita 585, na Avenida Universitário. Tá? Depois eu deixo, quem for me pagando, eu vou mandar no particular para você o endereço, a localização. Vai ser aqui dentro do condomínio, no cinema adulto. Tá? Então, eu explico direitinho a torre que vai ser. Você vai entrar, vai até na torre final, eu vou estar aguardando vocês lá. A gente vai ter uma experiência teórica e prática dentro desse salão. Depois, a gente vai para a prática num cenário que eu tenho aqui, se não estiver chovendo. A gente tem uma pista de corrida aqui na frente do condomínio, e aí a gente vai testar todas as experiências que você teve lá dentro. Então, eu quero trazer para você na prática. Você vai aprender todo o conteúdo teórico e prático dentro do nosso laboratório. Depois a gente vai lá para a pista de corrida. Tem uma área aqui em volta do condomínio que é fechada, a nossa via parque aqui. Talvez a gente nem precise usar ela, fique só na pista de atletismo aqui. Nós vamos fazer uma percepção corporal que eu tenho certeza que você nunca teve. Tá? Porque eu tive essa experiência com grandes mentores. Meu maior mentor em corrida foi o Nuno Cobra. Para quem não conhece o Nuno Cobra, ele foi o grande treinador do nosso maior ídolo esportivo no Brasil, que é o Ayrton Senna, tricampeão mundial. Então, eu tenho vários conceitos que eu carrego do Nuno até hoje, que eu coloco experiência de consciência corporal. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone aqui e fazer uma pergunta para mim, que eu estou à disposição.
Só clicar no microfone, se não abrir, pode colocar aqui no chat, que eu libero aqui. Tranquilo, o Júnior colocou aqui, ó, ferramentas facilitam demais. Isso, esse é o grande ponto. A gente ter essa percepção do que você tem de poderoso na sua mão e o quanto isso facilita o seu processo. Porque, assim, o que eu quero trazer para você? Você já tem a sua profissão, você já tem os seus afazeres no dia a dia. Você não precisa ficar preocupado em ficar decorando, em guardando processo. A experiência que você tem na prática vai mudar o seu dia. Ela vai trazer uma experiência transformacional para você na hora do workshop. Você já sai dali sabendo como utilizar tudo. Para que na segunda-feira, no seu primeiro dia de treino, você já coloque isso de uma maneira simples. É isso que eu quero trazer para vocês. Experiências práticas para o seu dia a dia. Para que seja divertido todo esse processo. Beleza? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui trazer tudo para vocês aqui, mas eu vi que não tem nenhuma pergunta. Fico feliz. É um prazer, uma honra poder estar ministrando essa palestrinha aqui de abertura para o workshop, tá? Então, espero que a gente inicie, a partir disso, grandes movimentos aqui em Alphaville. Eu vejo um potencial enorme para a gente se conectar, para a gente estar com pessoas que queiram viver a mesma experiência. Estar com pessoas que querem compartilhar o sucesso. Porque na nossa vida, a parte mais difícil é você estar com pessoas alinhadas que curtem o seu sucesso. Porque uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas, muitas vezes, você fala, olha, eu sou seu amigo, até enquanto o seu sucesso não incomoda o outro. Então, verdadeiros amigos suportam o sucesso dos seus amigos. Então, a corrida é uma maneira de potencializar esse sucesso. Sucesso aonde? Na sua saúde física, para que você tenha longevidade, para que a corrida seja um meio e não um fim, para que a corrida seja uma maneira de abrir portas para você. Você pode fazer negócios nas corridas. Você pode se conectar com empresários. O que é legal? Na corrida está todo mundo na mesma régua. Porque você vai ter que colocar o seu corpo em prova. Então, muitas vezes, você tem 40 anos, você vai numa competição e aí você perde para um cara de 70. Aquele senhorzinho tem 70 anos, eu não consegui ganhar dele. Aí você vai conversar com o tiozão lá, ele está há 50 anos correndo. Você começou hoje. Então, você precisa respeitar o time dele, o tempo de jornada que esse cara tem. Aí você se conecta com ele e pega a sabedoria dele. Em 15 minutos que ele te passou conhecimento ali, vale muito mais do que 10 anos de corrida. Então, esse network dentro do processo é poderoso. Trazer experiências, vivências. Eu já pratico corrida desde os 7 anos de idade, eu nunca parei. Eu já passei pelo futebol, pelo vôlei, pelo basquete, handball. Agora eu estou no tênis, beach tênis. Então, há uma experiência grande e larga no esporte de vivência que eu tenho, que eu quero trazer para vocês. Da onde está tudo isso? É no jogo emocional. Quando você domina as suas emoções, qualquer esporte que você pratica fica fácil. Você ter resiliência. A palavra resiliência vem dessa ideia de suportar o estresse. Então, quanto mais você domina esse jogo mental, mais o estresse trabalha a seu favor. Ou o estresse trabalha ao seu favor, ou ele destrói você. E ele joga o seu emocional lá para baixo. Então, quem que não gostaria de fortalecer o seu nível emocional, fortalecer o seu nível mental para se tornar mais produtivo no seu negócio, se tornar mais resiliente nas tomadas de decisão, nas reuniões importantes, numa venda, numa compra, onde você precisa segurar muitas vezes seu emocional até o final para fazer uma venda bem feita ou para fazer uma compra muito bem realizada.
Ou muitas vezes para lidar com um funcionário, você está tendo um conflito com ele, para você não mandar ele passear na tonga da milonga do Capuletê. Aí você ter essa paciência interna, esse autocontrole para jogar essa energia para outro lugar e entender que esse cara está em sofrimento e que você pode ser um instrumento de transformação na vida dele. Se você parar naquele momento e só ouvir o que ele tem para te falar. Você fala, tá bom, vou pensar nisso e daqui a um tempo eu te trago essa resposta. Não vim com ferro e fogo. A corrida pode te trazer tudo isso. A partir do momento que você começa a se desafiar, chegou no primeiro quilômetro, você fala, não consigo mais. Você começa a trabalhar o seu mental, entender que você tem resiliência. Para você poder ter persistência até o segundo quilômetro, você já criou uma casca. Você já criou uma vantagem emocional. Então, há várias estratégias que eu quero trazer para você se tornar cada vez mais um sucesso naquilo que você veio para fazer nesse mundo. E utilizar a ferramenta corrida para que você possa potencializar. Isso pode ser cuidar dos seus filhos, pode ser cuidar da sua casa, que isso gera um esforço tremendo. Só que muitas vezes não é reconhecido. E aí o reconhecimento precisa vir primeiro de você. Você se valorizar, você se entender como a pessoa mais importante da sua vida para que você possa cuidar dos terceiros, para que você possa entregar o seu melhor. A corrida vai te trazer todo esse autoconhecimento através dessa autopercepção do quanto você tem de potencial, do quanto você carrega dentro de você esse potencial extraordinário, que muitas vezes nem você acredita, mas eu acredito. Eu sei que eu posso tirar isso de dentro de você e colocar para o seu dia a dia. Beleza, gente? Então, gratidão por essa oportunidade. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Hoje foi só um bate-papo. 1% da experiência que a gente vai ter no domingo. Então, espero que vocês possam. Eu vou deixar o grupo aberto ali. Se vocês puderem fazer a gentileza de compartilhar. Nós temos mais de 50 pessoas lá no grupo, tem 10% aqui. Então, acho que é interessante. Se vocês gostaram, se vocês querem participar, contar um pouquinho do que vocês ouviram aqui, para que essas pessoas percebam do quê? Que não é só um cara que faz planilha. O que eu menos faço é fazer planilha. Eu vou olhar para você, eu vou sentir você e ver qual é o potencial que você tem a partir do que você tem hoje para você se desenvolver. Planilha é para todo mundo igual. Não é isso. Você não é igual. Você precisa entender uma coisa importante. Você é único. Seu DNA, a ponta do seu dedo, na sua identidade, só tem uma pessoa que é igual a você, você mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós viemos aqui nesse mundo, nós somos seres únicos. Cada um carrega um potencial. Então, eu quero te ajudar a desenvolver, através da corrida, que ela seja um start para alguma área da sua vida que está emperrada hoje, que você possa potencializar isso e ó, decolar na sua vida. Fechou, gente? Então, gratidão. Espero vocês no domingo. Já estou ansioso, já está tudo preparado, tudo pronto. Eu tenho certeza que você vai se divertir. Tem muita coisa que você vai falar, cara, eu pagaria R$ 1.500 para ter isso. Se você não sair com essa percepção no final, eu já deixo gravado aqui, ó. Eu te devolvo o dinheiro do investimento que você vai pagar. Tá? Porque R$ 100 é só simbólico. Mas para você não sair do prejuízo, se você não falar para mim que esse treinamento, esse workshop que eu vou te dar, não vale pelo menos R$ 1.500, eu te devolvo R$ 100 no final, faço o Pix na sua conta, sem problema nenhum. Dinheiro não é o problema. Eu quero trazer experiência para você. Eu quero trazer algo que seja marcante na sua vida, para que mude o seu mindset, para que você perceba que
O poder está dentro de você. Agora, para você tirar esse poder de dentro, você precisa começar a se mexer. Lembra da Lamborghini? Você vale muito mais que 4,5 milhões. Só que muitas vezes você não acredita nisso. Então, você vai sair de dentro desse workshop entendendo que você vale muito mais do que isso. Isso que é importante para mim trazer para você lá. Fechou? Então, sem mais delongas, gratidão a todos aqui. Júnior, Lilian, Luciana. Espero vocês nesse domingão. Valeu, gratidão e até mais.